Algumas classes vão se dividir nesse momento, jovens, adolescentes. Classe de batismo, o evangelista Atílio pediu para aguardar ali na cantina. Jovens hoje estão com o Gabriel, na aula dos jovens. Glória a Deus por essa oportunidade. Pedir a você que abra aí a sua Bíblia no livro do Êxodo. Quem aqui estava na última oportunidade que nós estávamos juntos de aula aqui na EBD? Algumas pessoas. Vocês lembram que nós falamos do primeiro mandamento? Lembram? Então hoje nós vamos falar do 10º mandamento. Vamos estudar sobre esse tema. É uma escola, né? Então nós vamos estudar a palavra de Deus. Uma escola bíblica. Louvado seja Deus pela escola bíblica dominical. Louvado seja Deus por essa rica oportunidade. Quem aí sabe qual é o 10º mandamento? Está aberto aí no Êxodo, né? Mas quem sabe? É a escola, vamos lá. O 10º mandamento. Quem sabe aí? Quem lembra? Levanta a mão quem lembra. É isso aí. Não cobiçarás. Esse é o tema da nossa aula de hoje, então, né? Vamos estudar sobre esse 10º mandamento, não cobiçarás. Está escrito assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Pode passar, filhona, por favor, Gigi, para o outro slide aí. Isso. Irmãos, você acha que é relevante falar sobre esse tema, estudar esse tema? A gente olha para o nosso contexto, parece até que, cara, isso está fora de contexto, né? Porque, afinal de contas, por que nós estudaríamos sobre o 10º mandamento, não cobiçar? Eu sou um crente, né, meu irmão? Sou um servo do Senhor, esse negócio está bem longe de mim. Será que está mesmo? Né? Será que está mesmo? Mas o primeiro pensamento pode parecer incoerente, né? Porque eu sou um servo do Senhor, né? Eu sou um crente de fogo, né? Eu pulo no mistério. Então, esse negócio passa bem longe de mim. Você sabe, irmãos, que eu vou falar isso um pouco mais, mas enquanto você estuda a Bíblia, né? Não sei se você já teve essa experiência, a palavra fala muito com você, né? Se você está estudando a Bíblia, ela fala muito com você. E você sabe que eu identifiquei que eu ando cobiçoso? Que coisa, né? Eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, não é que eu ando cobiçando aí? Meu Deus, me ajuda. E aí, vocês vão notar que eu vou sempre tentar, eu posso esquecer, mas utilizar aqui o verbo na primeira pessoa, porque é para mim, tá bom? É para mim, em primeiro lugar. Então, é interessante pensar sobre isso. Eu vou pedir a Gigi que coloque o outro slide, por favor. Para a gente introduzir, eu fiz uma divisão ali. Olha, os 4 primeiros mandamentos, eles falam a respeito de Deus. Ok? É um chamado a termos uma vida que gira em torno de Deus. Tá? Então, quais são aí os 4 primeiros mandamentos? Embora nós não vamos estudá-los, né? Primeiro,
Não terás outros deuses, que nós estudamos, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Beleza, fala a respeito de Deus, de uma vida em torno de Deus, tá? E os outros 6 falam a respeito do nosso relacionamento interhumano. Aí vocês vão ver lá que tem que honrar pai e mãe, né? Que não é para matar, não é para adulterar, não é para furtar, não é para falar, não é para dizer falso testemunho do próximo. Então você vai ver ali, ó, que fala dos nossos relacionamentos interhumanos, pais e filhos, cônjuges, bens, entre pessoas e etc. Então existe uma orientação aí bíblica, né, dentro desse contexto. E aí tem uma pergunta, né? Porque isso é uma escola. Qual a distinção entre o 10º mandamento e os demais? A gente acabou de ver, né? Que 4 falam sobre esse relacionamento mais próximo com Deus, os outros falam a respeito do relacionamento interhumano. Mas qual seria a distinção entre o 10º mandamento e os outros? É importante isso para essa aula. Alguém? Então tá, tudo bem. Pode passar, por favor, Gigi. A distinção é a seguinte, ó. É possível que eu cumpra os demais mandamentos de maneira externa, a fim de que os outros vejam e digam: nossa, que pessoa piedosa! Uau! Que pessoa obediente! Meu Deus, como essa pessoa é devota! Gente, que referência! Que exemplo de vida cristã! No entanto, mais um, por favor, Gigi. O 10º mandamento é o único que fala diretamente a respeito do nosso coração, de forma direta. Aí eu coloco uma observação ali. Por exemplo, alguém pode olhar para mim e dizer: nossa, pastor, como que você é uma pessoa piedosa? Como que você é uma pessoa, olha, de Deus? Porque essa pessoa olha para mim e me vê externamente, me vê por fora. Então, o meu comportamento pode externar essa ideia para quem está me observando. No entanto, ninguém, absolutamente ninguém, consegue demonstrar de maneira externa que não está cobiçando. Por exemplo, é impossível eu olhar para o Tiago e dizer: Tiago, meu irmão, parabéns, como que pode você ser uma pessoa que não cobiça nada de ninguém? Alguém consegue olhar para mim e dizer isso? Você pode olhar para mim ou para qualquer um de nós e dizer: olha, você é uma pessoa de Deus, hein? Vamos ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa séria. Mas ninguém pode olhar para mim e dizer: nossa, meus parabéns. Como que pode você não cobiçar nada de ninguém? Então percebam que, embora todos os outros mandamentos também tenham um direcionamento para o coração, esse exclusivamente diz respeito ao nosso coração. E isso é interessante, porque como é que então eu posso não ser uma pessoa cobiçosa, que cobiça? Outra coisa interessante é que no Antigo Testamento não tem uma palavra que define ou que se adeque à cobiça. A tradução trouxe essa palavra para nós. Mas se você observar o que eu trago ali, você vai ver que essa palavra no hebraico, ela significa desejar.
Dá um sentido forte, né? Então, olha lá. Desejar, cobiçar, ter prazer em, deliciar-se em. Desejar, ser desejável, agradar-se muito, desejar muito, desejabilidade. Então, olha o que, em última instância, o que o texto fala para nós. Não deseje nada que não seja seu, ou que não é seu. Não deseje nada do próximo. E aí, né, como a gente já falou, alguém aqui já cobiçou alguma coisa? Eu levanto a mão, irmão. Deus tenha misericórdia da minha vida. Já cobicei, irmão. E se o Senhor não tiver misericórdia, toda hora eu faço isso. Por quê? Eu sou um ser humano e eu sou pecador, né? Você pode até olhar para você e falar, não, mas calma aí, isso aí não, tudo bem. Né? Que Deus abençoe. Então, o que é cobiçar? O que seria cobiçar? Eu trago aí algumas definições de um dicionário, eu esqueci de botar ali, a referência, Webster, e está escrito ali, olha, desejar. Cobiçar é desejar, nós já falamos. É almejar, é ansiar, é ter desejo por algo que não me pertence. Já teve desejo por alguma coisa que não te pertence? Ter pensamentos frequentes a respeito de algo que não é meu, mas é de outra pessoa. É quando o meu olhar está delongadamente sobre o que pertence a outro. É quando eu fico triste por não ter algo que outra pessoa tem. Meu irmão, será que isso é capaz de acontecer? Eu ficar triste por algo que alguém tem e eu não? É uma manhã para reflexão, né? Por que será que Deus falou esse mandamento e por que ele é o 10º? Né? Por que Deus deu esse mandamento? Será por quê? Se nós não estivéssemos propensos a viver essa realidade, Deus nem teria dado esse mandamento. Né? É desprezar aquilo que Deus tem me agraciado com e valorizar em demasia o que é do outro. Você já viu alguém assim? Já viu? Alguém que valoriza demais o que é do outro? E despreza aquilo que Deus tem dado para ela? Você já viu? Pode pular aí, Gigi, por favor. É desejar algo a ponto de ter pensamentos e sentimentos a respeito daquilo. E talvez até dar o passo seguinte, que é tomar para si. Sério isso? Sério isso. Também acontece quando eu desprezo demais o que eu tenho e valorizo demais o que é do outro. Aí bota ali, ó, casa, carro, família, cônjuge, filhos, trabalho, etc. Será que a gente pode cometer esse tipo de pecado? Sinceramente, responda aí para você. Será que a gente pode cometer esse tipo de pecado? Desprezar demais o que eu tenho e valorizar demais o que é do outro? Você já viu alguém que tem um carro, mas ele idolatra o carro, adora o carro do outro? Que carrão, hein, pastor? Nossa, que coisa linda. Você já viu alguém que a família dele para ele não tem valor, mas a do outro é uma referência? Você já viu alguém que comete esse erro? Ou que cometeu? Pode voltar, Gigi, por favor. Isso. Você já viu alguém que não tá satisfeito nunca com o seu trabalho, mas ele acha que o trabalho do outro é o trabalho perfeito? Já viu alguém que
cometeu ou que comete esse tipo de falha? Você já viu alguém que tem uma oportunidade grande, por exemplo, nesse contexto, mas que ele não valoriza a oportunidade que tem e acha que a oportunidade do outro é a mais importante de todas? Você já viu isso? Isso pode acontecer? Na igreja, isso pode acontecer, irmãos? É a admiração exagerada do alheio. Pode passar, Gigi, por favor. É o descontentamento com o meu estado, com aquilo que tenho. Família, igreja, pessoas. Sabe quando a gente começa a desprezar a nossa igreja e a gente começa a ver que outra igreja é a melhor que existe no mundo? É possível isso? Não, aquela igreja é a melhor que existe. Nossa, olha como eles fazem. Olha que coisa linda, olha que extraordinário. Olha que bênção que é lá. Olha que coisa linda que é lá. Tudo que eles fazem é perfeito. Tudo que eles fazem é maravilhoso. Tudo que eles fazem dá certo. Deus está naquele lugar. E eu começo a desprezar o lugar onde Deus me plantou. Então eu estou dando muita atenção, desviando o foco daquilo que Deus tem me dado. Então eu estou descontente. Eu estou descontente pelo fato de Deus ter me plantado aqui. Né? Tá falando da igreja ali como exemplo? Ó. Estou descontente pelo fato de Deus ter me plantado aqui e agora eu só tenho olhos para outros lugares diversos. Pessoas, bem, estou descontente com as pessoas do meu convívio e eu quero outras e eu vejo que outras de outros lugares são melhores. Meus bens, minha família, eu estou descontente com tudo isso. Eu começo a observar muito mais outras situações. Quando me torno descontente com aquilo que Deus me deu, posso estar caminhando para a cobiça, para o pecado, né? Cobiça é pecado. Cobiça é parente da inveja, da avareza, do amor ao dinheiro, do amor às coisas que pertencem aos outros, da ganância. Me causa tristeza. O pessoal está quietinho hoje, né? Vamos falar aí, gente. Me ajuda aí, eu só tenho 10 slides. Eu só tenho 10 slides só para a gente falar. Meu Deus, que referência, né? Que referência bíblica e negativa, né? Porque Acabe, né? Porque ele cobiçou a vinha de Nabote, o que ele faz? Triste. A Bíblia fala muito sobre isso. Muito no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Né? Para nós, o apóstolo Paulo chega a dizer que o bispo não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Olha isso, gente. A orientação. Né? Agora sim, né? Demora a falar todo mundo, acho que sabendo onde você quer chegar com o estudo, né? Meus irmãos, a paz do Senhor. Então, pastor Sérgio, assim, o que eu quero falar é mais para contribuir, né? Assim, com os caminhos, né? Por que essa cobiça chega, né? Eu fico, às vezes, pensando, e você citou agora
até a situação do bispo, né, que não seja cobiçoso, de torpe ganância, como também quando Moisés foi orientado a ter os seus auxiliares, né, tinha lá esse pré-requisito também, né, até para que aqueles que fossem julgar, eles não julgassem em cima de interesses, né? O Sérgio eu vou jogar de um jeito, o Marcos eu vou jogar de outro jeito, porque o Marcos tem mais a me oferecer do que o Sérgio, né? Então, era o peso, né? Porque eles seriam julgadores, né? Então, não poderiam estar presos à avareza, né? E à cobiça. Mas o que eu, assim, me desperta, né, quando fala sobre cobiça, até quando o pastor fala assim, mas eu cobiço, né? Quem não cobiça? São os meios que essa cobiça pode chegar até a gente. Embora ela esteja no coração, mas parece, eu não sei, ela tem umas entradas, né? Os olhos, os ouvidos, ela tem entrada dela para chegar no nosso coração. Como a gente hoje, aí uma percepção minha, a gente fala, tem muita questão de rede social, né? Eu acredito que ela é um dos caminhos também que hoje leva a gente, às vezes, nem a consumar o ato, né, de tomar, mas viver nessa fantasia, né? Até porque quando eu vou para lá, eu vou tirar uma foto sorrindo. Aí, de repente, você está do outro lado, você assim, puxa, como que eu queria ter essa alegria que ele tem, né? E eu começo a entrar num mundo de fantasia. De repente, eu assumo outra personalidade. Para ter seguidores, eu assumo outro perfil, né? Porque eu quero ter seguidores. Então, eu estou cobiçando o quê? Estou cobiçando a fama, né? Eu estou querendo isso para a minha vida. Eu acredito assim, que no dia a dia, todos nós que estamos aqui, para não cair nisso, a gente tem que estar muito, como diz, centrado, equilibrado em Deus, firmado em Deus, para que a gente jamais venhamos cair nesse pecado. Porque se a Bíblia diz da cobiça, imagine se a Bíblia não falasse, não cobiçarás. A gente estaria matando as outras pessoas aí para ter o que elas têm, né? E a cobiça chega a ser uma coisa, eu imagino assim, então, eu estava ouvindo uma mensagem esses dias, diz que existem os vícios, e às vezes a pessoa pensa, droga, só droga, o fumo, outra coisa. Mas estava falando sobre o vício do poder. Então, a gente, pela cobiça, a gente pode querer o poder a qualquer preço. E esse poder, quando ele é essa cobiça, né, não é autoridade, mas o poder, você destrói todo mundo que está em volta, porque você quer aquele poder, né? Aí estava citando quantas pessoas hoje, né, no mundo, no meio secular ou na igreja, às vezes pelo poder, pela cobiça desse poder, ele pisa todo mundo, ele destrói todo mundo, ele acaba com todo mundo. E eu vou finalizar até um exemplo que eu guardo. Eu trabalhava num local e tinha um rapaz que ele tinha a mesma função dos outros, mas ele cobiçava uma posição. E ele pegava todo mundo que chegava atrasado, ele ficava anotando. 15 minutos, 20 minutos, não pode. Aí eu cheguei para ele e falei, rapaz, por que você faz isso com eles? Não, porque eu tenho que fazer. Eu falei, não, você não tem que fazer. Por que você faz isso com eles? No final do mês, vai faltar dinheiro para eles. Você tem o mesmo cargo que eles, a mesma função, só está aqui sentado num local diferente. Por que fazer isso com eles? Acho que é porque eles chegam, se eles estão chegando de forma contínua, é uma coisa. Agora, se um dia ou outro, é o transporte, alguma coisa, ele, não, mas eu tenho que fazer isso, Marcos. Eu falei, não, rapaz, você não precisa fazer isso. Mas ele cobiçava uma posição. Aí ele começava a falar mal do chefe.
E fala mal do chefe para mim, e eu estou só ouvindo. Aí o chefe passa, ele, meu chefe, como que o senhor está cheiroso, o senhor está bonito. Eu falei, você é muito falso, rapaz, mas você é muito falso. Então, a cobiça, né, pelo poder ou por outras coisas, faz a gente difamar as outras pessoas, porque você não tem alegria em ver. De repente, o pastor Sérgio está dando uma escola dominical, eu não tenho alegria em vê-lo dar um estudo, então eu vou fazer de tudo para difamá-lo, porque eu não me sinto bem em vê-lo fazendo isso. É a cobiça, né? Então, ela tem vários meios. Se a gente, quando o senhor até falou aí, né, para nós, quem não cobiça, né, é porque a gente tem que se policiar muito, porque ela tem várias portas de entrada e às vezes a gente acha que é só olhar para o sapato dele, pô, esse tênis aí, eu gostaria de ter um tênis desse, né? Mas não é só esse caminho, né? Tem muitos caminhos que rodeiam a gente tem que se policiar demais. Sim, pastor, pode falar. Irmãos, a paz do Senhor, eu vou aproveitar aqui a oportunidade e a igreja vai até me ajudar, porque o que eu vou testemunhar bem rápido aqui, se foi uma cobiça, eu vou pedir perdão hoje diante da igreja, irmãos. Eu estava me recordando que quando eu entrei na Marinha, em Angra, depois eu vim aqui para o Rio, eu era recruta. A função do recruta, irmãos, é pintar, limpar, é faxina o tempo todo. Eu fui trabalhar num local e próximo tinha uma secretaria e ali tinha as melhores máquinas elétricas. Irmãos, era bem equipado mesmo. Então, desde que eu cheguei ali, eu desejava trabalhar naquele setor. Irmãos, aí diziam para mim, não, recruta não é para trabalhar ali, não. E eu continuei limpando, varrendo, mas o meu coração estava lá. Eu olhava aquelas máquinas e eu tinha curso, e eu digitava muito bom, muito rápido. E eu sempre desejando, não o lugar dos que estavam ali, mas aquele setor. E passou uns meses, pouco tempo, um dos meninos dali se acidentou e ficou 15 dias fora. Era para ficar 15 dias. E aí precisavam de urgência, e ali tinham 2 que trabalhavam naquele setor. Aí me chamaram, aí alguém falou assim, o Ricardo sabe bater máquina, eu já vi ele batendo máquina. Chama ele lá rápido, então. Irmãos, eu fui para o setor para ficar 15 dias. E todo o tempo que eu servi ali naquele local, saiu outro, eu passei a fazer função de 3. Mas eu sempre desejei estar ali. Então, a gente vê, a cobiça, ela é algo ruim. Eu entendo assim, nunca desejei o lugar do marinheiro que estava ali. Mas eu via que ali tinha uma boa projeção e, realmente, ali eu fiquei bem mais conhecido e isso me ajudou nos conceitos, a ter um bom conceito. Mas eu lembro, irmãos, que o meu coração, eu passava ali, falei, queria digitar aquela máquina ali. E, irmãos, eu digitei tanto que depois eu fiquei até com gastrite, com estresse de tanto trabalho que eu tive ali. Muito. Mas, né, a gente olhava assim, meu olhinho brilhava quando eu via aquele setor que eu queria. Eu me sentia mal. Só ali, né, eu falei, eu posso produzir muito mais. Então, às vezes, né, irmãos, eu tenho isso, e a igreja vai me ajudar. Se eu cobicei erradamente, hoje eu peço perdão diante da igreja. Mas, irmãos, é uma coisa que, se a gente não se policiar, ela pode ser algo muito ruim. A cobiça é ruim, mas eu vi assim, eu desejei algo que não prejudicaria ninguém. Certo. Então, a igreja me ajuda, irmãos. Então, se for para pedir perdão, eu peço perdão hoje diante de toda a igreja. Não, Amém. versículo 17, capítulo 20 do Êxodo. Está escrito assim, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, o que é que configura a cobiça? Em cima do texto que a gente acabou de ler.
Amém. É isso aí, pastor. Não precisa pedir perdão, tá bom? Vai dormir bem hoje. Aquilo desejo, né, crescer, não é isso? Isso aí. Eu não quero saber se a pessoa também já fez aquele curso, eu quero fazer o meu porque eu quero crescer, vamos supor. Não é o meu caso, que eu, sinceramente, eu sou bem devagar nisso, mas eu acho assim, que cobiçar não tem nada a ver com desejar crescer. Exatamente. Tanto dentro da igreja, não é? Dentro da igreja, tanto que a gente vê as pessoas crescendo, né? Pode ser em cargos ou até outras coisas dentro da igreja, vai crescendo. Né? Agora, essa pessoa que deseja o que o outro tem, né? Não, eu quero cantar igual ao fulano, quero tocar igual, né? Aí já é outra história. Aí o sinal de alerta tem que acender, De alerta, né? com toda certeza. Né? Isso aí. Eu não vejo nenhum momento que Perfeito. o pastor Zé Ricardo cobiçou, não. Perfeito, pastor Mar. Então, ó, o que configura a cobiça com base no texto, não é o que eu estou querendo pensar. Não é isso, é o que está lá no texto. O que configura a cobiça é eu desejar alguma coisa de alguém, querer estar no lugar, querer ter algo de alguém, tomar para mim algo que pertence a outro. É inveja, né? Isso aí. Agora, até o pastor Zé Ricardo citou a irmã Wilka, né? Paulo mesmo, ele diz para Timóteo, Timóteo, se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Amém. Né? Então, almejar, desejar, de forma lícita, isso nunca vai ser uma cobiça, né? A cobiça, tenho certeza que quando Deus coloca ali, a gente sabe disso, né? Em Êxodo, é a cobiça, essa cobiça, coisa ruim, né? De você ser capaz de se vender por dinheiro, por avareza, né? De você passar por cima das outras pessoas. Então, de você querer, é tão absurdo, quer dizer, parece absurdo para a gente, né? Mas você fala assim, desejar a casa do meu próximo? Né? Parece, né? Absurdo. Né? Parece que é absurdo, mas não é. A mulher do meu próximo, o servo, a serva, né? O boi, o jumento, hoje seria, né? O carro, não é mais o boi, nem o jumento, né? Outras coisas, mas é perigoso mesmo, né? Agora, sim, desejar, almejar o episcopado, aí não é de ninguém, né? É diante de Deus. Irlene, quer falar? Pais amados, nós temos um outro grande exemplo na palavra, o rei Davi, um homem muito sábio, mas no momento ele trouxe para a vida dele grandes destruições. Quando ele, passeando no terraço, ele viu Betseba e naquele momento ele cobiçou ela. E esse ato trouxe para a vida dele grandes prejuízos, porque ele a desejou, cometeu adultério, assassinou Urias, o esposo de Betseba, e esse ato, as péssimas, os males que ele teve para a vida dele, para a família e a própria nação, por ele ser um rei, né? Um rei, por ele ser um homem que tinha sempre a última palavra, né? Então, eu digo com isso o quê? Vale a pena nós englobarmos esse pedido nas nossas orações. Senhor, tira, se houver cobiça, né, no meu coração, entra com a tua providência e não permita, porque acredito que é um pecado muito grande. Ele realmente agride a nossa vida, e não só a nós, mas aos que estão aos nossos redores. Né? E a proposta, irmãos, não é... A Fernanda quer falar ali, ó, também. A proposta não é trazer para a nossa vida essa clareza, né, de que você é um cobiçoso, eu sou um cobiçoso. Não, de forma alguma. A proposta é fazer com que isso seja evitado, né, por nós, de maneira que você possa lutar por isso. A Shirlene trouxe um exemplo, né, aí para os homens. Se os homens não ficarem atentos, embora você não execute, não tome para si, você pode cobiçar uma mulher. Nossa, que mulher linda, maravilhosa.
Isso aí. Abre mão daquilo que Deus te deu, né? E aí você começa a valorizar demais o alheio, né? Então aí levando em consideração o exemplo que a irmã trouxe para a nossa vida, você não ficar atento, irmão, que a irmã Ilka falou, você nem fala, mas você pensa. Entendeu? Pode falar, Fernanda. Voltando um pouquinho em relação ao que o pastor Zé Ricardo falou e minha mãe e o pastor Marcos complementaram, eu acho que a nossa vida é movida pelo almejar mesmo. Porque se a gente não tiver o que almejar, a gente meio que estagna. Porque, por exemplo, você levanta de manhã com intenção de almejar alguma coisa para o seu dia, porque você tem conta para pagar, né? Você tem todo... Se a gente começar a não almejar nada, né? Vou dar um exemplo aqui dos moradores de rua e dos mendigos. Eles têm uma vida ali à mercê da própria sorte, né? Eles estão ali. O que as pessoas que estão ao redor podem almejar para ele é concedido de acordo com o que eles dão, né? Então, se a gente começar a achar que o que a gente almeja seja aí comparado com a cobiça, talvez a gente realmente vai entrar no... Poxa, mas será que é isso que eu tenho que fazer ou não? Eu acho que a gente tem que almejar sim. Né? Como o pastor Zé Ricardo falou, não era a posição de ninguém, era uma posição que ele queria para ele. Né? A gente tem que estar sempre querendo almejar mesmo, porque se a gente não tiver isso, a gente vai ficar estagnado. Né? Até porque as pessoas que alcançaram posições, carros, casas, eles almejaram estar ali, né? E lutaram por isso, porque a maioria das pessoas não nasce como a Sasha da vida, que é filha de Xuxa Meneghel, que talvez nunca precisasse trabalhar para almejar aquilo. Isso não é a realidade, né, da maioria dos brasileiros, da maioria dos seres humanos. Então, nós temos que almejar, sim, né, com o coração, né, limpo, né, disposto a realmente lutar por aquilo, sem confundir. Né, se for uma coisa realmente não ser o desejando do outro, eu acho que é muito válido almejar, sim. Muito bom que você falou, sobretudo aí no final. Mais uma vez, irmãos. Versículo 17, capítulo 20 de Êxodo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, do teu próximo. Nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, está configurado o que é cobiça. Né? Então, assim, você tem desejos na sua vida de alcançar um objetivo na sua vida? Meu irmão, desde que não seja querer tomar o meu lugar, não é cobiça. Por que isso é importante para a nossa vida? Porque se a gente não atentar, a gente faz isso. Irmão, você pode até não se achar, mas nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecadores. Eu já vi pastor auxiliar querendo tomar o lugar do pastor presidente, trabalhar para isso. Meu irmão, estou falando de pastores. Eu já vi, né, que alguém me falou, sabe, aconteceu isso. Irmãos, eu estava junto nesse contexto. Meus irmãos, pastor trabalhando, manejando, manipulando tudo para tomar o lugar do pastor presidente dentro da igreja. Eu já vi irmã trabalhando para tomar o lugar de outra irmã no corpo diaconal da igreja. Meu irmão, isso é uma realidade. O fato aqui não é que você seja cobiçoso ou eu também. O fato aqui é que nós temos que lutar contra a cobiça na nossa vida. Né? Eu sonho ter um carro, eu vou trabalhar para isso. Agora, eu querer ter um carro porque o pastor tem um carro, meu irmão, eu querer ter uma casa igual a casa do pastor José, meu irmão, já começa a mudar alguma coisa aí no meu coração. O pastor Marco quer falar? Pode botar, Gi? Marcos Sá, né, na quinta-feira, e eu preguei exatamente sobre essa diferença, a diferença entre um homem chamado Gaio e um homem chamado Diótrefes. E o versículo 9, ali, 3 João, diz,
escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Esse Diótrefes, ele era um camarada cobiçoso. Por quê? Ele queria exercer a primazia, né? Então, essa cobiça pela primazia, em qualquer área da nossa vida, não é a cobiça de fazer, né? de conquistar. Esse almejo, né? É diferente, esse almejo com cobiça, né? Mas ali ele queria a primazia. O que é a primazia? Se não for eu, não presta. É o centro de tudo, né? É. Ser o centro, né? Então, irmãos, isso é muito importante. O Samuel quer falar também, Júnior. Olha, é muito importante, pelo menos na minha percepção, tudo que nós estamos falando aqui, porque a proposta não é aqui afirmar que alguém seja, mas a ideia é evitar que sejamos. Exatamente. E o detalhe é que muitas vezes nós agimos inconscientemente. Nem percebemos, mas estamos cobiçando alguma coisa de alguém, algum lugar de alguém, diferente do que o pastor Ricardo trouxe como exemplo na vida dele, né? E a Fernanda falou, diferente, né? Então, muitas vezes, eu estou aqui como pastor auxiliar dessa igreja, com o maior prazer, mas o meu coração quer o lugar do pastor presidente. E aí Deus sabe. E eu começo a trabalhar para isso. E eu vi isso acontecer. Eu vi acontecer. Não foi uma vez, não, foram várias vezes. Eu vi isso acontecer. Né? Então, assim, que nessa manhã o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, né? E acenda em nós uma luz de alerta. Tenhamos esse cuidado. Samuel. Graça e paz à igreja. Parabéns pelo estudo abençoado. Se a gente analisar, uma criança quando vai para a escola tem uma missão e a família tem uma missão. A família tem a missão de formar a base dessa criança. E a escola tem a missão de ensinar as disciplinas, ensinar algumas coisas da vida. Em relação a esse tema cobiçar, e o que os irmãos estão falando, o que eu tenho entendido, é que a formação do ser humano, ela começa no berço, começa em casa. Então, se tem um líder espiritual que se diz convertido e quer tomar o lugar do seu superior, ele não precisava nem conhecer os 10 mandamentos, não precisava nem conhecer Moisés, não precisava nem saber das tábuas da lei. A única coisa que ele precisava é ter caráter. Então, se a pessoa não tiver caráter, não adianta estudar a Bíblia, não adianta se aprofundar, porque vai continuar do mesmo jeito. Lá no dia do culto de batismo, lá no sítio da igreja, assim que eu cheguei, o pastor Marcos Silvestre estava falando com a igreja assim: irmãos, alguém fala um versículo, tipo assim, fala um versículo de cor. Vocês sabem um versículo de cor? Aí um falou depois o pastor falou assim, Salmo 119, 11, né? Escondi tua palavra, 11 ou 10, escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aí eu fiquei pensando na hora que o pastor estava falando, se a gente esconder a palavra de Deus no nosso coração, inclusive o primeiro versículo até o 10º, ele fala exatamente isso, de obedecer às leis do Senhor, no Salmo 119. Se eu não esconder a palavra de Deus no meu coração, se eu não buscar Deus, eu vou deixar os meus defeitos de caráter sobressair. E se eu sou convertido, eu não vou querer cobiçar. Porque eu tenho algo dentro de mim que vai falar assim, você não pode. Eu estou falando de uma cobiça, não é essa cobiça do pastor, que o pastor não se enquadrou, o pastor Zé Ricardo, não se enquadrou como cobiça. Isso aí é sonho, é projeto de vida, né? Quem chega de recruta quer virar capitão,
quem entra na primeira série da escola quer ir para terminar a faculdade e entrar no mercado de trabalho. Então, eu penso assim, pastor, que a maioria dessas coisas que acontecem não é porque a pessoa, às vezes, não conhece a Bíblia, não conhece a palavra. Eu tenho mais com formação de família, formação de base, formação de caráter. Amém. Obrigado, meu irmão. Então, o que não cobiçar? O texto está falando, né, hoje, Gi? Olha lá, o texto está falando, ó, não cobiçar. Esse é Moisés, né, falando. A casa, a mulher, o escravo e outras coisas. E aí, para Moisés não ficar o resto da vida dele falando, porque se fosse falar tudo que não deveríamos cobiçar, lá no contexto também ele ia ficar, ó, a vida inteira falando. Então, aí ele vai e finaliza e bota assim, ó, nenhuma coisa que pertence ao teu próximo. Né? Nenhuma coisa que pertence ao teu próximo. Aí, se a gente fosse pensar, no dia de hoje, o pastor Marco até falou anteriormente, né? Já acrescentou alguma coisa. Se a gente fosse pensar no dia de hoje, né? No contexto atual, lembra que ele está muito, muito dentro do contexto deles lá, né? Escravo, escrava, boi, jumenta. Mas se a gente fosse pensar nisso hoje, se esse fosse um mandamento para a nossa vida hoje, que se aplicasse para hoje na nossa vida, o que entraria nesse contexto aí do mandamento? Né? Casa, carro, posição. Lembra que eu falei aqui? Que eu vi? Vivenciei isso? Posição do outro, lugar do outro. Lugar do outro. Eu quero o lugar do outro. Quero a vida do outro. Eu quero ter a mulher do outro. Eu quero ter o dinheiro que o outro tem. Exatamente. Olha quantas vias, né? Quantas vias podem surgir em decorrência da cobiça, né? Suborno para que eu tenha o lugar do outro. Pode observar que esse tipo de cobiça que o pastor Sérgio está mencionando agora, ele normalmente vem acompanhado de murmuração, de oposição, de críticas, e começa com algo muito sutil, mas que vai influenciando no comportamento. Então, ele quer a posição do outro, mas ele precisa mostrar que o outro não é tão bom e que ele tem umas ideias melhores. Sim, sim. Aí começa com oposição, com... né? Aí eu faria diferente. Sim. A cobiça, ela nem sempre ela vem assim tão clara, né? Ela começa com mais sutileza, porque ela é um pecado. Sim. Então, às vezes, lá na frente que vai ter uma influência. Sim. Vai trazer resultados, né? Embora muitas vezes a pessoa pense que seja um resultado positivo, né? Que a sua cobiça vai trazer, na verdade o resultado é negativo, porque é pecado, né? Ah, eu alcancei a presidência. Pecado. Tomei o lugar do outro. Criei um motim para tomar o lugar do outro. Sim, sim. O exemplo de Davi, né? Quantas gerações sofreram em decorrência daquela cobiça, daquele pecado, né? Davi cobiçou, depois tomou para ele, né? Aí eu coloco. Não, a senhora pode ter cabelo liso. A senhora só não pode olhar para a irmã que tem o cabelo liso e falar assim, eu quero ter o cabelo daquela irmã. Né? Aí, né? Os dons espirituais, né? Meu Deus, misericórdia, né? Não, quando eu for pregar, eu quero pregar exatamente igual o pastor Marcos, hein?
Ou o pastor José Ricardo, quero falar igual a ele. Tudo que ele faz, os movimentos, eu quero ser idêntico a ele. Meu irmão, isso não é normal. Isso não pode ser normal. Não pode. Eu quero ser igualzinho. E alguém até fala, nossa, você está tão igual o pastor José Ricardo. Né? Então, está lá, ó. Posição do outro, a roupa do outro, o cabelo, a formação do outro, a oportunidade que o outro tem, a habilidade do próximo. Tudo do próximo. Tá? Não é aquilo que você almeja, que você sonha para a sua vida e você está lutando por isso. Não. Né? A pastora brincou aqui, ó, pode fazer... Como é o nome daquele negócio que alisa o cabelo? Um monte de coisa aí para alisar cabelo. A pastora pode, ué. Né? Progressiva, isso aí. Entendeu? Então, uma avaliação sincera diante de Deus. Aí tem uma pergunta, né? O que eu tenho cobiçado? Será que eu tenho? E se eu tenho, o que será que é? É uma análise, né? Uma autoanálise da minha vida, para que eu trabalhe contra isso, né? Para que eu vá na contramão disso aí. Quer falar, pastora? A senhora quer falar? Fala um pouquinho. Pastor, fala aí. Começa a falar, perguntar quem quer falar, pastor, você quer falar o isso tempo é bom, todo. gente. Eu busco sempre essa coisa, o prático, né? Já citou várias coisas, mas eu percebo que hoje tem e acontece, e às vezes eu converso com algum jovem, né? Ou com alguém que está começando a vida, né? E eu já vi uns falar assim, mas eu queria ter isso que fulano tem, ou que o senhor tem. Eu falei, rapaz, trabalha mais 40 anos, trabalha mais 30, estuda, né? O que acontece? E que eu até estava citando agora há pouco, isso foi prático na minha vida. Uma vez, agora só os mais velhos aqui que vão lembrar disso, né? Que era TV preto e branco e TV a cores, né? Pastor Sérgio, quando eu casei, eu tinha pastor Delcio, eu tinha uma TV preto e branco, 17 polegadas, muito maneira. Muito maneira. Para mim, aquilo era a melhor coisa para mim. Era Philco, bonitinha. E eu fui criado numa casa que eu ia para a casa do vizinho assistir televisão, cansei de ir, cortava os caminhos, chegava na casa do vizinho para assistir televisão, porque poucos tinham. Mas quando eu me casei, eu comprei uma TV preto e branco e tinha colorida. Tinha um montão de colorida, mas eu não tinha condições de comprar uma colorida. Aí eu comprei uma Philco. Até acho que era Arapuã, uma coisa dessa aí, dessas lojas antigas. Eu tinha uma Philco mais bonitinha, 17 polegadas pequena. Falei, que design bonitinho, não é pesadona igual aquela de válvula. Aí chegou alguém na minha casa, aí falou assim, rapaz, você tem uma TV preto e branco, cara? Bateu aqui na minha cabeça, tipo assim, por que você não tem uma colorida? Então, quando eu levo para o lado da cobiça, pastor Sérgio, eu falo dessas coisas, hoje o que tem de gente errando, porque não tem condições, no momento ele pode ter um celular desse modelo que custa 2, mas ele viu outro com um celular que custa 10 mil. Ele quer ter o de 10 mil, ele fica endividado, ele é capaz de vender, de roubar dentro de casa para ter aquilo. Isso é cobiça. E o nosso mundo faz isso. Né? Você quer ter uma condição social ou um padrão social que não é para o momento. A gente tem que esperar o momento para ter aquilo. Só que o mundo hoje, isso vem no atacado. E quer que a gente tenha... Não, mas o outro tem, eu tenho que ter igualzinho. Irmão, se eu tenho dinheiro para fazer lanche ali nos... Vou fazer uma propaganda, eu nem conheço o pessoal, mas eu sei que tem lá, eu passo lá quase todo dia e vejo Pizzaria Dois Irmãos. Né? Se eu tenho condições de fazer lanche na Pizzaria Dois Irmãos, eu não vou ser avarento, né?
mas se eu tenho condições, é aquilo ali, para que eu quero ir lá para a Barra, fazer um lanche num negócio, tirar foto, e eu vou sacrificar minha família? Eu não tenho condições ainda de ir para lá. Então, isso é cobiça. Cobiça por status, por poder, por alguma coisa. Aí eu deixo esse exemplo da minha televisãozinha, ela serviu por muito tempo, nunca queimou. Eu assisti, minha vista ficava tranquilinha, descansada, porque quando eu assistia a televisão colorida, minha vista ficava doendo, né? Mas foi o que Deus me deu naquele momento, e a gente tem que estar feliz. Se o que Deus nos deu hoje não é a satisfação, como a irmã Wilka disse, eu não vou querer ter outra coisa. Se eu posso ter, e a Fernanda, a gente luta por isso, mas a gente tem que ser feliz com aquilo que nós temos hoje, com a nossa família, com o nosso filho. Nosso filho é bonitinho, sim, irmãos. Não, o filho do outro que é bonito. Não, meu filho é bonito, meu filho é lindo, meu neto é lindo. Não é meu neto é o melhor do mundo. Não é, não. Meu neto é igual ao dos outros. Mas meu neto, né? Estou dando um exemplo prático. É lindo. Para que eu... Não, meu neto tinha que ser igual ao do outro lá. Não, eu não estou feliz porque o meu filho se formou nisso, o do outro se formou e eu não sei... Irmão, graças a Deus que o do outro foi. Se Deus der oportunidade para o meu alcançar aquilo, feliz da vida. Mas isso é o que vai me fazer triste? Depreciar o que Deus me deu? Então, a gente tem que enxergar as coisas nessa forma. Sim. A minha casa é bonita assim, minha esposa é legal, é bacana. Sim. Eu não vou ficar falando mal da minha esposa. Ela é legal, é bacana, é bonita. Então, eu não posso... eu quero que meu filho seja isso para eu mostrar que meu neto conquistou, tem isso, tem aquilo. Não, irmão, isso é bobeira. Sim. E tudo isso deixa claro para a gente a importância de falar sobre isso, né? Irmãos, o mundo hoje gira em torno de cobiça, né? Olha o detalhe. Eu já tenho algo que Deus me deu, mas eu sou inclinado a querer muito mais, embora eu não tenha essa possibilidade, mas porque eu vejo que o irmão tem. Eu vejo que o irmão tem. Então, tem alguma coisa que precisa ser trabalhado na minha vida e Deus pode mudar isso. Pode passar, Gigi, por favor? Irmãos, eu não tenho noção de quantas vezes a Bíblia fala sobre cobiça. De tantas que são. E aí, se não fosse um assunto importante, a Bíblia não falaria tanto. Se nós não estivéssemos ou fôssemos propensos a viver isso, a Bíblia não traria para nós isso, né? Mas eu trouxe alguns ali, por exemplo, Salmo 10, versículo 3, diz que o perverso se gloria na sua própria cobiça. Que coisa triste, né? Então, aquele que tem cobiça, muitas vezes ele pensa que ele está sendo até beneficiado, mas a Bíblia chama de perverso, e ele se gloria na própria cobiça dele, né? A própria cobiça é um reforçador diário. Quanto mais eu cobiço, mais eu quero cobiçar. Quanto mais eu quero, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Primeiro eu quero o lugar do pastor fulano, depois do ciclano, até eu chegar e me tornar o centro de tudo, né? Provérbios 21, 26 diz, o cobiçoso cobiça todo dia. Meu irmão, que triste. Que triste isso. Veja que isso se torna um exercício diário na vida da pessoa. O cobiçoso cobiça todo. Isso é Bíblia. Não tem nada meu ali que eu coloquei ali, não. Isso é Bíblia. O cobiçoso cobiça todo dia. Sabe que é a pessoa acordar pela manhã e já começar a pensar sobre isso todo dia, esse exercício do pecado, todos os dias. 1 Coríntios 10, 5, 6, Deus dando o exemplo lá, né, no caso o apóstolo, que o pessoal lá do deserto, que Deus se desagradou deles por causa da própria cobiça deles. O apóstolo Paulo traz essa mensagem, né? Deus se desagradou deles lá por causa da própria cobiça deles. Josué 7,
versículo 20 e 21. Esse texto é conhecido, o pecado de Acã. Vocês lembram muito bem dessa história. Israel estava em guerra e tinha vencido Jericó e agora ia conquistar a cidade de Ai. E Deus dá uma ordem: tudo tem que ser queimado, destruído. Só que tem lá um guerreiro, um soldado chamado Acã. E a Bíblia diz, bota por favor, porque ele mesmo fala, é o próprio Acã que traz o que aconteceu. Josué 20, isso, Josué 7, versículo 20 e 21. O próprio Acã vai falar o que aconteceu, meus irmãos, isso é triste. Olha, respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os para mim. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ele mesmo conta a história que aconteceu. Desobedeceu a Deus, cobiçou, e a história continua, vocês sabem o fim de Acã. Consequência triste, em decorrência da cobiça, porque é pecado. Cobiça é pecado. A gente conseguiu definir bem o que é cobiça? A gente conseguiu, Fernanda? Pastor, a gente conseguiu? Né? Consequência trágica para a vida de Acã, em decorrência desse pecado da cobiça. Isaías 57, 17. Pode colocar esse texto também, ô Gigi, por favor? 57, 17. Acho que é isso. Olha o que a palavra do Senhor diz. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me. Mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Qual a escolha ali? Está vendo o contexto ali do versículo? Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua própria escolha. Qual a escolha ali? Está no texto, irmão, a cobiça. Então, percebe a gravidade disso? A cobiça, bota lá no versículo, Gigi, por favor, que você estava, Isaías. A cobiça causa indignação em Deus. Deus fica indignado quando ele sabe que eu estou cobiçando algo. Se alguém souber, pode até ficar triste comigo. Para que isso? Por que você está fazendo isso? Você está errado, alguém pode até me orientar. Mas, meu irmão, Deus fica indignado com a cobiça. Indignado. Deus fica indignado com a cobiça. Por quê, meu irmão? Irmão, no mínimo, aí agora eu que estou falando, né? No mínimo, a cobiça é ingratidão a Deus. No mínimo. Via de regra, cobiça, ingratidão. Por quê? Porque eu tenho, mas quero o de outro. Deus me deu, mas eu quero o de outro. Sim. A Bíblia fala muito sobre isso, irmãos, e não é à toa. Não é. A cobiça, ela nasceu no coração de Satanás. Ele quis
o lugar de Deus, e a Bíblia diz que o anticristo, ele vai se assentar no trono de Deus como se fosse Deus, e querendo a adoração. A cobiça é maligna. É maligna. Percebe que quanto mais nós estudamos sobre, mais difícil fica, né? Porque vai mexendo com a nossa vida, né? Então, Deus fica indignado, meu irmão, com esse sentimento de cobiça no nosso coração. E, como eu falei, no mínimo, é uma ingratidão muito grande. No mínimo, é uma ingratidão muito grande da minha parte, né? Próximo ali, Tiago 1, 13, 14, 15, é legal. Tu pode pôr, Gigi? Porque Tiago vai trazendo uma orientação também para a nossa vida. E é importante parar para pensar sobre isso. Tiago 1, 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Irmãos, eu quero... A irmã quer falar ali, Tiago? Mas antes disso, nesse texto, eu quero... Desculpa o termo que eu vou usar. Mas sabe o que a cobiça quer? Nos levar para a cama. A cobiça quer nos levar para a cama. Bota lá de novo o versículo 13. Gigi, por favor. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Aí, Gigi. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. 15, Gigi. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Dá a luz. Nasceu o pecado. Depois de conceber, ó, tá entendendo aí a palavra? Concebeu, deu a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Meu irmão, que orientação é essa para a nossa vida, dentro desse contexto todo? Né? Pode passar para ela, Tiago, por favor. Eu vejo a cobiça, né, eu aprendi isso com 8 anos de idade, que a cobiça está relacionada com a inveja e com a ingratidão também. Né? E há pouco tempo, quem não me conhece, eu sempre competi, desde os 6 anos. E eu tinha inveja de uma menina, porque ela sempre subia ao pódio. E eu ficava ao segundo lugar, com questão de segundos. E eu comecei a treinar muito, muito, muito. E a minha avó, uma serva do Senhor, começou a falar sobre isso. E teve uma vez que eu treinei muito. E eu falei assim, tomara que ela não vá. E que eu vou tomar o lugar dela. E a minha avó deixou eu treinar. E o meu avô não era cristão, mas ele vinha e falava, você está treinando para você vencer, tomar o seu lugar, ou você está treinando para tomar o lugar da menina? Aí eu, para tomar o lugar da menina. Aí ele, isso é cobiça. Aí eu falei assim, não é cobiça não. O que é cobiça? Aí minha avó deixou eu treinar, deixa ela. Aí no dia da competição, ela falou, você não vai. Aí eu falei assim, como assim? Hoje eu vou vencer ela. Você não vai. Você tem que vencer por você. E não, é para você conquistar o seu lugar. E não o lugar dos outros. Então, você não vai. Aí eu aprendi
Aí, a próxima vez que eu fui competir, eu venci e eu quebrava o meu próprio recorde, porque eu estava buscando vencer a mim mesma, né? E não outra pessoa tomar o lugar dela. E Miguel começou com isso. Miguel compete, Miguel é o corredor, Miguel luta jiu-jitsu. E ele, eu tenho que mudar de faixa, eu tenho que mudar de faixa. Então, eu tenho que... Mas ele estava querendo, assim, quebrar o recorde dele na corrida. Mas por quê? Fulano corre mais do que eu. E no caso do Miguel, foi ingratidão. Eu conversei com ele sobre isso. E para os médicos, Miguel seria impossível de correr. Ele não conseguiria correr nem 300 metros. E Miguel corre hoje 21K. E eu falei para ele que ele não era grato, porque ele queria ser melhor do que outra pessoa. E as condições dele, vou dizer assim, de saúde, ele não correria 300 metros. Aí ele foi e entendeu, né, que ele estava com inveja dos outros que tinham uma faixa acima da dele e corriam mais do que ele. Glória a Deus, né? Muito obrigado pela sua sinceridade, né? Em um determinado momento da sua vida, você teve cobiça pelo que era do outro, que quis o lugar do outro, né? Infelizmente, isso pode acontecer ainda hoje, né? Na nossa vida, se nós não estivermos atentos, né? Tem mais duas referências ali, a gente até comentou já sobre uma. 1 Timóteo, Paulo escrevendo, né, para Timóteo, ele fala da qualificação dos bispos e diáconos, e ele orienta, que não sejam cobiçosos, de torpe ganância. A mesma coisa ele faz ao orientar Tito nos deveres e qualificações dos ministros. Olha, que não sejam cobiçosos e de torpe ganância. Tem um detalhe, pastor. Lembra que eu falei no início que é impossível você olhar para mim e dizer assim: nossa, pastor, parabéns, você não é cobiçoso. Parabéns, você não é cobiçoso. Né? Se existe essa possibilidade de não ficar tão claro para nós, como identificar? Né? Ali, uma orientação, né? Deveres e qualificações dos ministros. Quem são os ministros? Aqueles que vão ser chamados, né? Tem uma orientação a ele. Ele não pode ser cobiçoso e nem de torpe ganância. Né? O que pode fazer a diferença nisso é o chamado da parte de Deus, né? Que aí Deus não erra, Deus não se engana, Deus é perfeito. Amém? Deus é perfeito. Pode passar, Gigi, a gente está indo para o final. O antídoto para a cobiça, o remédio na nossa vida, para que esse mal se afaste de nós definitivamente. Pleno contentamento com a condição que Deus tem para mim. Você é contente, meu irmão, minha irmã, com o que Deus tem para você? Você é contente com a tua casa? Com o teu carro? Com a tua esposa? Com o teu esposo? Com os teus filhos? Com o teu trabalho? Você é contente? Ou tem sempre alguma coisa faltando na sua vida? Você vê no outro. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Quem vive reclamando tem um coração cheio de cobiça. Pode ser uma verdade, né? Se eu vivo reclamando da minha esposa, se a minha esposa vive reclamando de mim, tem alguma coisa aí por trás. Não é possível. Estar contente com o que Deus tem me agraciado. Casa, cônjuge, trabalho, carro, bens
e assim sucessivamente. O antídoto, você está contente? Você está contente com o que Deus tem colocado na tua mão, aqui nesse lugar? Ou você está querendo o lugar do diácono, da pastora, do pastor? Lembra que eu falei que eu vi isso? Eu vi isso acontecer diante dos meus olhos diversas vezes. Eu vi, não foi que alguém me contou, eu vi. Eu, por exemplo, sonhei em ser diácono. Eu sentava na igreja, e a igreja de onde eu vim para cá, onde eu servi ao Senhor por toda a minha vida cristã, tinha uma configuração diaconal diferente, né? Aqui os diáconos têm uma configuração, em outras igrejas tem outras, né? E lá era diferente. Lá, como é que funcionava? Iniciava o culto, os diáconos ficavam alinhados nas paredes laterais da igreja, porque lá tinha corredor dos dois lados, né? Então, os diáconos ficavam ali, ó, posicionados. Por exemplo, um aqui, outro naquela porta, outro lá, e assim sucessivamente. Então, eu sentado lá, eu ficava olhando para os diáconos e falava, meu Deus, como eu queria ser um diácono. Que coisa linda. Como eu gostaria de um dia poder servir a ceia. Meu Deus. Eu queria ser um diácono. Eu nem pedi para ser pastor, mas eu queria muito no meu coração ser diácono. Mas eu queria estar ali, e não no lugar do outro. Entende? Eu queria muito, eu sonhava e tudo em ser. Né? Então, o antídoto contra a cobiça. Estar contente com o que Deus tem me agraciado. Você está grato? Ter Cristo lhe é suficiente na sua vida? Ter Cristo lhe é suficiente? Salmo 139. Pode abrir para mim, Gigi, a gente já vai finalizar. 139, versículo 36. Então eu mudei aqui. Errei. Pode tirar, Gigi. Errei. Deixa eu ver se aqui eu escrevi correto. Pode deixar, Gigi. Nem lembro onde que está o que eu queria. Eu quero estar escrito, onde eu esqueci, né? Está escrito na palavra, inclina meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Não anotei ali, só me veio a memória e eu botei lá. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. O antídoto para a cobiça. 119, 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Que pedido é esse, né, para a minha vida? Que pedido é esse para mim hoje, nesse dia, nessa manhã? Inclina o meu coração, Senhor, para os teus testemunhos e não para a cobiça. O antídoto, né, contra a cobiça. Será que alguém é capaz de guardar todos os mandamentos? Nós falamos de o primeiro, no último estudo, e falamos agora do último. Será que alguém é capaz de guardar todos os mandamentos? Não. Não, irmão. Não é. Ninguém é capaz de guardar todos os mandamentos. Você pode até não ser cobiçoso, mas quem sabe você está adorando outros deuses, como nós falamos no primeiro mandamento. Não, diariamente os viola. Cada pecado ali merece a ira de Deus. Porque cada pecado nosso merece, por violarmos os mandamentos de Deus, a ira de Deus.
O que exige Deus de nós para escaparmos da sua ira? Pode passar, Gigi, tem mais um, né? Fé em Cristo Jesus. Arrependimento dos pecados. Uso diligente de todos os meios exteriores que Deus dá para alcançar uma vida santa. Leitura da palavra, oração, entre outras coisas mais que Deus nos dá. Ali, ó. Você tem tido acesso à oração diariamente? À palavra de Deus diariamente? Irmãos, esse é um detalhe que parece incoerente no nosso meio. E como é que pode uma pergunta dessas na escola bíblica dominical? Você tem tido acesso à palavra de Deus diariamente? Isso é incoerente, pastor. Como assim? Irmãos, seja sincero com você. Você tem tido acesso à palavra de Deus diariamente? Você tem feito isso? É o antídoto contra a cobiça na nossa vida. Você tem tido acesso à palavra de Deus diariamente? Você tem orado? Você tem acesso livre à oração? Você tem feito isso diariamente? Parece incoerente, mas é para pensarmos sobre isso, irmãos. Porque pode ser que eu não esteja lendo a palavra de Deus. Pode ser que eu, servo do Senhor, não esteja lendo a palavra de Deus, não esteja orando mais. Pode ser. Quantas bênçãos Deus tem te dado, quantas possibilidades tem de viver em santidade por meio da graça de Deus você tem tido. Quantas? Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos livre para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Quero finalizar dizendo que a palavra do Senhor diz que Deus fica indignado com a cobiça. Nós lemos esse texto. Deus fica indignado. Então, que a partir de hoje, meu irmão, nós que entendemos direitinho, nessa manhã, o que é cobiça, né? Nós falamos direitinho, explicamos direitinho o que é a cobiça. Não ficou dúvida no nosso coração nessa escola sobre o que é isso. Então, que nessa manhã, eu e você, todos nós, façamos uma análise da nossa vida e que, se por acaso esse sentimento estiver presente na nossa vida, que nós, em nome de Jesus, possamos deixá-los de lado, a partir do arrependimento dos nossos pecados, da nossa fé em Jesus Cristo, da oração e da leitura da palavra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?